Bom dia, queridos. Estamos juntos mais uma vez. Espero que por pouco tempo desse jeito, né? Ah, Temos que continuar sendo sábios, monitorar, mas não pensem que eu não estou me sentindo como todos vocês, muita falta do nosso tempo presencial, tá? Dos abraços e tudo. Apesar que quando a gente voltar, isso também não vai acontecer ainda, né? Vamos nos ver, mas vai ser diferente. E a gente ainda não sabe por quanto tempo, né? O que nós sabemos, porque temos Jesus, é que não é para sempre, né? Então, lembre-se disso, tá? Não fique desesperado, confie e continue buscando aprender e agir e reagir de forma que agrada a Deus. Hoje eu espero encorajar você, mas de uma forma meio estranha. A gente vai olhar um trecho pesado e forte, ah, ah, cheio de lições e advertências para a gente, como povo de Deus. E se a gente não conseguir terminar hoje, eu duvido que vamos, a gente continua a semana que vem, tá bom? Mas nós vamos olhar Oséias 5, que começa com uns pronunciamentos de Deus contra o seu povo, como advertências e um pegar no pé, vamos dizer assim, né? E temos que olhar isso porque temos que aprender também, né? Mas antes da gente ler esse trecho, eu quero lembrá-los por que a gente estuda trechos como esse de milhares de anos atrás, né? Com um povo que nós não conhecemos muito bem, especialmente como eram naquela época. Ah, mas é importante e Deus nos dá o porquê através de Paulo em 1 Coríntios 10, de 11 a 12. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide de si para que não caia. E apesar da gente não ter certeza se estamos ou não no fim dos tempos, uma coisa nós podemos afirmar, né? Estamos mais próximos do fim do que o Paulo, quando ele escreveu essas palavras. Então, vão e devem servir de advertência e exemplo para nós, né? Agora escutem os primeiros 6 versículos de Oséias 5. Ouçam isso, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Essa sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. O espírito de prostituição está no coração deles. Não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Pai, por favor, não me deixe atrapalhar o que o Senhor quer dizer ao coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem. Abra o entendimento deles, que eles possam entender que mesmo as coisas duras, talvez de ouvir, temos que perceber que é amor em ação. E obrigado, porque a sua palavra é viva e hoje ela pode servir de exemplo
ou advertência para nós, mesmo recordando eventos e pronunciamentos de milhares de anos atrás. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Então, Deus continua sendo desse jeito até hoje, né? Ele se preocupa e ele lida com o seu povo, mais do que com os que ainda não conhecem a Jesus. Ele sempre se focou mais nas pessoas que o conhecem do que os que ainda não o conhecem. E um dia ele vai lidar especificamente com esses que não querem Jesus. Mas ele lida conosco porque ele quer, através de nós, chamar os que ainda não querem Jesus. E vocês sabem disso, né? A palavra dele tem que ser passada para frente através de nós. Então, Deus sempre lida com os seus seguidores e lida com os seus seguidores de uma forma mais severa, conforme o que eles sabem. Porque o que ele quer é ação. O que ele quer é obediência. Então, nós sabemos o que ele exige de nós e simplesmente, às vezes, não queremos saber, né? Então, esses pronunciamentos contra o povo de Deus são um lembrete para nós, que nós, hoje, como povo de Deus, também temos que estar atentos, prestarmos atenção, pois nós somos os agentes de mudança nesse mundo e estamos aqui para isso, né? Então, esse trecho que eu li agora há pouco é evidente que deixa a gente perceber que o povo de Deus estava longe dele. O povo de Deus não estava andando como ele queria. Estavam rebeldes, infiéis, corrompidos, porque eles estavam querendo mais ser como o mundo sem Deus do que serem diferentes por causa de Deus entre eles. A luz na escuridão, como Deus quer que nós sejamos hoje. E Deus revela 5 razões específicas que responsabilizam o seu povo pelas consequências que eles iam receber. A primeira, no versículo 4, suas ações não permitiam que retornassem. Agir ao contrário daquilo que Deus espera da gente é rebeldia. E cuidado com as mentiras que a sua própria mente te conta. Eu falei, agir ao contrário do que Deus exige ou quer. E talvez você pense, mas eu não estou agindo ao contrário. Eu só estou um pouquinho fora daquilo que Deus quer. Isso já é inaceitável. E essa autoenganação é um perigo. Nós não podemos deixar isso acontecer. O que nós vimos em Tiago 1, né, é uma coisa muito importante para nós lembrarmos. Não apenas ouçam a palavra. Faça o que a palavra diz. Ou você está enganando a si mesmo. Tiago 1:22, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que cuidarmos para não cairmos. E isso significa estudarmos, aprendermos, buscarmos colocar em prática e obedecer, porque isso é cuidar, é zelar para não cairmos. Então, as ações não permitiam que retornassem. Primeira advertência. Como nós estamos agindo, né? Segunda,
Um espírito de prostituição estava em seus corações. Gente, eu sei que é uma palavra horrível e forte, mas é como Deus enxerga qualquer infidelidade da nossa parte a Ele e aos seus ensinos. Infidelidade, prostituição, é uma traição. É pesado. Depois de tudo que Ele fez por nós, o preço absurdo que Ele pagou, a fidelidade constante, o perdão, a provisão dEle, Ele é ciumento por nós. Tiago também afirma isso. E afirma isso após usar uma outra palavra bem semelhante à prostituição para descrever aqueles que eles gostariam de fazer o que Deus quer, mas ao mesmo tempo ter tudo que eles acham que eles merecem do mundo, né? Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? É aquela música, né? Tem ciúmes de mim? Sim, Ele nos ama, Ele nos comprou por alto preço e Ele quer o melhor para nós. Então, temos que tomar cuidado com essa infidelidade. Todo dia nós decidimos se vamos ou não obedecer e honrar a Deus. Não existe meio termo. Deus é contra o sistema desse mundo. E nós já falamos sobre isso, né? Em vários estudos. Então, nós temos que zelar. Terceiro, não conhecem o Senhor. Ainda no versículo 4. Por que não conhecem? Vai de mãos dadas com o Salmo 23, né? A gente conhece aqueles com que passamos tempo. E conversando, ouvindo, aprendendo como são. Eles não conheciam o Senhor porque não davam a mínima para Ele. Não estudavam, não aprendiam. Então, não podemos ser assim. Esse pronunciamento vem porque eles escolheram ignorar como Deus era, o que queria deles. Número 4. A arrogância testifica contra eles. Eu conheço crentes que são orgulhosos e acham que com eles Deus vai agir diferente. Eu já ouvi pessoalmente crentes dizerem para mim: não, pastor, para mim esse versículo não serve. Não, na minha situação não vai dar certo. Como assim? Como se Deus vai fazer uma exceção? Tá bom, Não, não é assim. A gente não pode ser arrogante ou orgulhoso ou achar que nós somos uma exceção. Essa arrogância é uma atitude comum demais entre crentes hoje. Acharem que pode ser do jeito deles, de qualquer jeito, né? Liberdade é diferente de libertinagem, né? E acho que não tem regras. Então, temos que tomar cuidado com isso. Deus está literalmente dizendo que toda vez que a gente desacata qualquer instrução dele, nós estamos arrogantemente declarando que nós sabemos melhor, que ele está enganado. Então, outro pronunciamento pesado, né? O quinto, no versículo 6, a adoração do povo era superficial e falsa. Né? Eles iam prontos para oferecer adoração, mas não passava de enganação, porque estavam pensando em si mesmos e não nele. Parece com muitas igrejas hoje, né? Ofertam, servem, louvam, mas estão pensando neles mesmos.
e o que eles vão receber. Não podemos ser assim. E Deus afirma também no versículo 6, ele fala, eles não irão encontrá-lo porque ele se afastou deles. Vamos zelar para ele nunca enxergar a nossa igreja assim, né? E o início do versículo 7 realmente resume tudo, porque diz, traíram o Senhor. Aí nos versículos 8 a 11, que eu não vou ler, Deus pronuncia juízo sobre eles, sofrerão abandono, os líderes vão cair, vão ser oprimidos, esmagados, porque optaram correr atrás de ídolos, atrás de sujeira, de imundície, de coisas sem valor. Triste, mas o que eu quero encorajar vocês a perceberem hoje é que isso tudo pode ser evitado. Deus explica claramente nos versículos 11 a 15 como ele pacientemente, mas claramente opera para chamar a atenção do seu povo, com o alvo deles voltarem, retornarem a ser como ele quer que sejam. A maneira correta que deveriam agir, ouvir, aprender, se humilharem, adorá-lo, tudo o oposto dos pronunciamentos que acabamos de ver, né? Então, como é que Deus chama a atenção do seu povo? Isso é que eu quero mais usar para nos desafiar e encorajar hoje. Ele descreve 3 formas, cada uma de intensidade, peso ou consequência maior que a última. E ele vai usar essas coisas para nos acordar. Podemos pensar nesses como um toque de despertar, vindo de Deus para nós, como um livro que nós homens estudamos um tempo atrás, né? Escute só os versículos 12 a 15. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Então, primeiro, Deus começa a lidar com o pecado do seu povo como uma traça, como podridão, lento, é sutil. A gente pode até falar que é manso, né? Deus está gentilmente roendo, chamando, falando, volte, né? A gente não percebe, né? Provavelmente uma mordida de uma traça a gente nem sentiria, né? Deus começa a chamar a atenção assim. Ele está pacientemente querendo que a gente perceba. Opa, alguma coisa não está legal. E que a gente faça os ajustes para voltar aos padrões dele. Ele não quer nos assustar, ele não quer causar maiores transtornos a curto prazo. É lenta e paciente para nos mostrar e nos chamar de volta. Mas, se nós não percebermos isso e continuarmos dormindo, ele passa para a segunda forma de nos despertar. A segunda forma nós vamos ver daqui a pouco. Porque antes disso eu quero só mencionar o que a gente leu. E olha só, no versículo 13, a reação do povo. Quando eles perceberam
alguma coisa de errado. O que eles fizeram? Eles foram solucionar no próprio mundo. Gente, quantas vezes a gente é assim? Eu preciso achar um livro de autoajuda. Eu preciso dessa pessoa. Eu preciso desses conselhos. Em vez de buscar com o povo de Deus, com o pastor, com a palavra de Deus, o que precisamos ouvir de verdade. O povo percebeu que Deus estava chamando a atenção e foram solucionar no mundo. E Deus falou, não. Eles não podem te ajudar. O mundo não vai resolver isso. E aí, como eles não prestaram atenção ao chamado gentil e constante de Deus, como traça, Deus, então, tentou os despertar como um grande leão. Certamente você já viu o clipe de leão caçando e depois comendo a sua presa. Tem qualquer coisa sutil sobre o leão? Podemos chamar isso de gentil? Deus vai trabalhar assim, se não prestarmos atenção. Ele pode vir e começar a arrancar pedaços. Agora entenda, por favor, ninguém pense que toda vez que alguma coisa muito ruim acontece, é porque Deus está agindo como um leão, arrancando um pedaço para chamar a atenção. Tem outras razões, mas isso é outro estudo. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando é rebeldia, ou arrogância, ou infidelidade, ele pode e vai trabalhar, ele não vai desistir. E pode pesar. Pode pesar e grandemente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele não vai desistir. A terceira forma, pior ainda, mostra essa verdade. Diz que se mesmo assim, depois de ouvir o chamado de Deus como traça e depois como leão grande, o crente não dá ouvidos ao Pai, mas continua desobedecendo na sua arrogância, ou rebeldia, ou infidelidade, traição, Deus simplesmente retira a sua presença, o seu agir da vida dessa pessoa. O versículo 15 fala, ele se afasta. O despertador para de funcionar. A pessoa é deixada por Deus por um tempo para sofrer sozinha as consequências por seu desacato. E vejam bem, isso não é abandono. É um afastamento temporário. Não é para sempre. Não tem nada a ver com a nossa posição como filhos perdoados e adotados por Deus. E versículo 15 deixa bem claro que Deus quer que seja temporário. Até curto, porque ele fala até que eles admitam a sua culpa. Até que reconheçam o seu pecado e me buscarem. O versículo termina dizendo, em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Gente, o alvo de qualquer toque de despertar de Deus é nos voltarmos a Ele, é para nós voltarmos para Ele. Tudo isso é porque o nosso bom pastor quer que suas ovelhas simplesmente prestem atenção à sua voz. O sigam. Aproveitem dele como o companheiro maravilhoso que ele é, né? Que é muito melhor para eles. E para você que acha que talvez, não, Deus nunca faria isso com os que pertencem, para os quais ele já deixou tudo, né? E veio para pagar o preço, ele faria isso sim, pois ele vai completar a boa obra que ele começou
em nós. Eu já mencionei isso também. Deus nunca vai desistir de nós. Mas somos nós que determinamos quantas consequências nós vamos sofrer simplesmente por sermos teimosos e desobedientes. Então sempre, sempre, sempre tem sido verdade que a misericórdia e a compaixão de Deus falam mais alto do que a sua justiça. Isso é incrível. Nosso maravilhoso Pai nunca muda. E glória a Ele por isso, né? Mas misericórdia e compaixão não significam que Ele faz pouco caso ou ignora ou não liga para as nossas atitudes de rebeldia ou teimosia ou egoísmo, desobediência, desacato com sua palavra e o que Ele quer para nós. E vai ter que ficar para a semana que vem a notícia boa. Mas eu só quero afirmar, para não ter sombra de dúvida, que sempre existe esperança. Então, como está a sua atitude esses dias? Como é que você está reagindo às coisas que Deus está permitindo acontecer na sua vida? O que eu falei a semana passada, eu reafirmo. O coronavírus é servo de Deus. Será que Ele está usando o corona na sua vida como um toque de despertar? Gentilmente tentando te acordar de um sono espiritual? Da sua preguiça? Para você ser o homem de Deus ou a mulher de Deus? O marido, a esposa, o filho que Ele te comprou para ser? É você que decide ou não se você vai acordar ou se você vai apertar o botão cochilar. Eu imploro, Deus implora, acorde logo. Ele não tem prazer nenhum em passar de traça para leão grande ou se afastar temporariamente de você para te acordar. Outra coisa, se ele tiver que agir de uma dessas outras formas, muitas outras pessoas, até que você ama, vão sofrer também desnecessariamente. Quando você poderia ter acordado muito tempo antes da sua sonolência espiritual, né? E agora eu sei que muitos de vocês, espero que a grande maioria, já estão acordados. Amém. Eu digo glória a Deus por isso. Por favor, se cuidem para não cair. Continuando sem desistir a ouvir a sua voz, acima de todas as outras vozes barulhentas. E ande pertinho dele, como nós estamos estudando no Salmo 23. Não se permitam nem tirar uma sonequinha espiritual, né? Porque não vai valer a pena. Sejam encorajados, porque vocês são úteis. Deus pode e quer usar vocês para talvez serem o toque de despertar em outros, né? Sejam referência, exortem, encorajem, ajudem os seus irmãos. Meu apelido, né, na nossa igreja é o pastor chato. Chato por quê? Porque às vezes Deus, infelizmente, para mim, me usa como traça, né? Eu tenho que ser chato, porque eu zelo por suas almas. E eu não quero que depois Deus cobre de mim de não zelar. Mas todos estamos trabalhando juntos nisso, queridos. Então, que nós possamos ser agentes de mudança de Deus. Vamos continuar acordados. Espero que ninguém assistindo isso sabe que está dormindo e que Deus está chamando. Mas se Ele está, acorde, tá? Acorde logo. Porque Deus como leão é horrível. Sua vida com Deus tirando a mão por um tempo, pior ainda.
A semana que vem, notícia maravilhosa, a continuidade desse estudo, tá bom? Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor faz coisas às vezes difíceis e chatas, como o Pai perfeito, como qualquer um de nós que é um papai já teve que fazer. Não parece amor, mas eu arrancar dos dedos do meu filho uma faca afiada quando ele grita e segura com toda a sua força é amor. Porque eu sei o que isso pode fazer para ele, ele não sabe. Então, Pai, que a gente confie em Ti, mais ainda, que a gente Te ouça, para podermos evitar chamadas mais pesadas em nossas vidas. Nos mantenha acordados, Pai, que a gente continue sempre andando pertinho de Ti, para podermos ajudar outros a despertarem e desfrutarem da paz de saber que estão bem contigo. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima.